Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Tainara Leskizinski e hoje eu trouxe mais uma resenha de um livro nacional aqui para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Nenhuma Eternidade, de Elisandro Todeschini. Este livro é lá da editora Penalux, que, como vocês já sabem, tem uma diagramação bem legal. E os 3 últimos livros que eu li este ano foram livros lá da editora. Então eu li o livro 20 anos, do Pedro Torres Lobo, depois eu li o livro O Rastro do Seu Sangue, da Ana Luísa Freire, e agora, por último, eu terminei de ler Nenhuma Eternidade, do Elisandro Todeschini. Os 3 são escritores brasileiros e contemporâneos, que estão escrevendo agora. E então fica aí uma grande dica para você que quer conhecer mais da nossa literatura. Adorei os livros da editora, não somente em questão de diagramação, de capa, de organização, de revisão, mas também da história. Foram todas histórias muito interessantes e eu já vou deixar o link das outras resenhas que eu fiz também aqui na descrição. Nenhuma Eternidade é um livro bem curtinho, ele tem ali em torno de 185 páginas, mais ou menos. É um romance e os capítulos são bem curtos. A diagramação da editora é bem gostosa de ler, são aquelas folhas mais amareladas, com espaçamento bem bom. Então é uma leitura bem agradável, o livro é bem gostoso de ler. É bem rápido também, eu li ele em uma semana e meia, mais ou menos, também porque a história me prendeu do início ao fim. Nenhuma Eternidade é um livro que vai fazer você viajar sem sair do lugar. O livro tem como cenário 2 espaços principais. Um deles é na Patagônia e o outro é lá no Rio Grande do Sul, então é bastante diferente, não é mesmo? O livro foi publicado no ano passado, em 2019, portanto, e é narrado em primeira pessoa por um narrador protagonista. Esse nosso narrador é um narrador bastante conturbado, ele está em um conflito interno muito grande. E com isso ele consegue confundir e enganar o seu leitor muito bem. Então o livro faz essa ligação de 2 espaços bastante diferentes, que são a Patagônia, lá na Argentina, e o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E eu achei muito criativa a maneira como o autor fez tudo isso, porque ele vai mesclando presente e passado de uma forma bem intrigante, que você faz, na verdade, uma dupla viagem. Você vai com esse narrador protagonista até a Patagônia, você volta para o Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, você faz uma viagem interna na mente desse personagem perturbado. O nosso narrador trabalha num escritório com o seu sócio Patrício. Eles são sócios e amigos há mais ou menos 12 anos. E aí, o Patrício convida esse nosso narrador, o Natanael, para fazer uma viagem para a Patagônia, uma viagem voltada a trilhas na natureza, a conhecer aquele espaço natural e bonito. O nosso narrador topa essa aventura, mas com o pé atrás, porque ele não é muito acostumado a essas coisas. E logo no início dessa viagem, o nosso narrador faz todo um apanhado geral da história da Patagônia, contando a trajetória dela até virar território ali da Argentina. Ele também comenta sobre o Chile, sobre a Bolívia, dá uma pincelada na história do Rio Grande do Sul. Então, para quem gosta de literatura e história, esse diálogo entre essas 2 áreas também é um livro bastante interessante. Ele faz uma descrição do cenário muito precisa. Isso faz com que você se sinta lá, que você tenha as sensações de quem está lá, como o frio, a nostalgia das paisagens. E logo no começo da história, então, nós vemos que esse nosso personagem, ele está em uma tensão muito forte na vida dele. E nesse momento de tensão, ele acredita que ir lá para a natureza, tomar um ar fresco, como a gente costuma dizer aqui, é a melhor solução. No entanto, quando ele chega lá, a gente vê que talvez não seja, né? Por quê? Porque no início da história nos é dito que ele vai para essa viagem com o Patrício, sócio dele, e alguns amigos do Patrício. Aí, este grupo, né, formado então pelo Patrício e seus amigos, e esse nosso narrador estão lá. No entanto, o nosso protagonista ali, ele se sente deixado de lado, como se o grupo estivesse ignorando ele, zombando dele, excluindo ele. E nesse momento, a história me lembrou muito as sensações que eu tive quando eu li Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Por quê? Porque traz essa mesma camada de uma solidão e de alguém tentando evitar essa solidão, mas é excluído durante esse processo.
E aí você, enquanto leitor, começa a achar que você está entendendo o propósito da história, que você está entendendo tudo o que está acontecendo, que você conseguiu captar a emoção que o livro transmite, mas aí você vê que você foi muito enganado, porque o livro, gente, dá uma reviravolta, mas uma reviravolta tremenda. O livro tem duas grandes reviravoltas que pra mim foram muito bem construídas e que a primeira foi a que me chocou mais, assim, porque eu fui muito enganada, não posso contar o que é, né, porque senão vai ser spoiler, mas acreditem, vocês, quando descobrirem o que é durante a leitura, ficarão tipo, meu Deus, onde é que eu tava que eu não percebi isso? O livro traz passagens muito reflexivas, muito interessantes, bem construídas, aquele tipo de frase que você lê e você pode ficar horas pensando sobre ela, e eu selecionei algumas que eu gostei bastante para ler aqui para vocês. Vou começar por um trecho que eu achei muito forte, eu achei muito pertinente de trazer aqui para vocês. Durante esse momento que eu vou ler, o nosso narrador ele estava no estádio, não tem nada ali que vai dar spoiler para vocês, tá? Eu só quero que vocês compreendam as emoções que esse livro traz. E aí, um DJ ali que estava pronunciando algumas coisas acerca do evento, da utilidade pública, pronuncia o nome Natanael bem alto, que é o nome do protagonista. E aí, o nosso personagem pensa o seguinte, porque é tudo muito monólogo interior, ele conversa consigo mesmo, ele reflete sobre a sua vida e, enfim, observe. Era meu nome pronunciado aos 4 ventos. Mas também poderia ser o de uma criança que se perdera na multidão. Não pude deixar de pensar na possibilidade de estar perdido desde criança. E eu pensei muito sobre essa frase, eu achei muito legal mesmo, porque qual é o nosso caminho? Alguém sabe qual é o seu próprio caminho? Porque se você não sabe, você também está perdido. Gente, tem muito para pensar sobre isso. Vou ler outro trecho aqui que eu achei muito interessante também. Quando já sabemos aquilo que estamos perguntando, queremos, na verdade, ouvir a voz de outrem, cansados do silêncio ou do timbre da nossa própria voz interior. Isso tem tudo a ver com a história, faz muito sentido quando a gente pensa essa frase com o personagem principal, porque ele sabe o que está acontecendo, no fundo ele sabe, e essa voz interior dele está dizendo para ele quais são os caminhos que ele deve seguir, que ele deveria ter seguido, ao passo que ele só vai acreditar nisso, ele só vai entender isso quando outra pessoa diz. A gente precisa dessa confirmação, e é isso que eu estava conversando com vocês quando eu falei lá no início do vídeo sobre a solidão, sobre essa exclusão, porque ainda que as pessoas tenham consciência de quem elas são, elas precisam que alguém venha e confirme isso a elas. E esse livro traz isso de uma forma muito enriquecedora. Então esse nosso narrador, ele vai tendo lapsos de memória, ele vai se lembrando e se esquecendo de coisas e vai refletindo sobre a vida dele, você vai tendo conhecimento a partir de fragmentos. Então você vai em um vai e vem na mente dele, porque é assim que a nossa mente também funciona. A gente não pensa numa linha cronológica, a gente também vai e vem nas nossas lembranças. Outro trecho que eu achei muito interessante e até me deu uma vontade de fazer trilha foi o seguinte. Consegue explicar por que a trilha te faz sentir bem? É estranho, nos últimos 2 dias pensei mais sobre a minha vida do que nos últimos 10 anos. Esse é o segredo das trilhas, amigo. Por que acha que esses andarilhos cruzam oceanos em busca de novos trechos? Outra passagem bastante reflexiva. O sujeito deixa de aprender porque não quer mostrar que ignora completamente um continente de assuntos. Os temas que ele traz são muito voltados a um certo autoconhecimento desse personagem que vai se conhecendo ao decorrer da história dele, e nós vamos acompanhando esse processo. E por fim, e nunca se deve buscar explicações para as intuições. Intuir é deixar a alma dar uma opinião. Sério, não poderia ter frase melhor para terminar essa sessão de frases desse livro. Porque, gente, intuição, reflexão, autoconhecimento são todas palavras-chave para o que eu tive nessa leitura, porque, como eu mencionei para vocês, é uma grande viagem
pelo Rio Grande do Sul, porque ele menciona vários aspectos, como por exemplo o chimarrão, o pinhão cozido, a tradição gaúcha, que também são conhecidos aqui pelo sul de forma geral, né? Paraná, Santa Catarina, também tem aspectos dessa cultura. E aí pela Patagônia, com todas aquelas paisagens, a neve, as montanhas, e ainda essa viagem dentro da mente de um homem perturbado. Agora, falando um pouco sobre o autor, o Elisandro, ele nasceu em David Canabarro, no Rio Grande do Sul, no dia 11 de janeiro de 1980. Ele formou-se em Direito pela Universidade de Passo Fundo no ano de 2003 e desde 2007 é defensor público no estado do Rio Grande do Sul. O seu primeiro romance, De Volta ao Pátio, foi publicado pela editora Autografia em 2017. Então esse aqui é o segundo romance dele, e eu fiquei curiosa para ler o primeiro também, porque eu gostei bastante desse. Já vai para a minha lista dos nacionais favoritados do ano. É um ótimo livro, de ótima qualidade, a escrita do autor é muito boa. Em conversa com ele, ele me falou várias influências que ele tem, então tanto influências nacionais quanto internacionais. Um dos autores que a gente comentou que tem grande influência sobre ele é o Kafka, outro autor que eu acho incrível e que eu acho realmente que tem muita relação com a escrita do Elisandro, principalmente pela forma da estrutura do texto, que é uma linguagem muito direta. Eu acredito que isso também vem lá do direito e eu gosto bastante dessa linguagem que vai direto ao ponto, sabe? Mesmo assim, te traz detalhes. Quando alguém escapa de nossas vidas, alguém tão nosso, passamos a sentir tudo pela metade, como se a Terra fosse uma semisfera ridícula. Os amigos estão pela metade e são a metade de um traidor. Mesmo os desejos devem algo e custam a pagar. Tudo é relativo, sem plenitude. A vida não passa de 50%. Esse trecho que tem na contracapa foi um dos trechos que eu mais gostei. Eu queria ler ele aqui por último para vocês, para convidar para realçar o quanto essa história é uma viagem muito intrigante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Espero que eu tenha deixado vocês curiosos para saber quais são as reviravoltas do livro. E caso vocês tenham interesse em adquirir o seu livro, eu vou deixar o site da editora ali na descrição e lá nos comentários. Curta o vídeo se gostou da resenha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, não esqueça de ativar as notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube notifica vocês. Beijão, vejo vocês na próxima resenha.